o fluxo aí da produtividade vai permitir com que a gente seja mais organizado. E como que a gente faz isso? 10% pensando no que fazer, 20% do tempo pensando em como fazer e 70% do tempo fazendo. Vamos por exemplo, para tu entender melhor? Vamos lá. Separei aqui do ladinho o exemplo que eu criei para a gente conseguir entender um pouco melhor. Digamos aí, servidor, que tu trabalha 8 horas por dia, assim como eu trabalho. Digamos aqui que seja 4 horas pela manhã e 4 horas pela tarde. Isso não vai influenciar tanto, até porque o teu horário de almoço daqui a pouco tu consegue modular, e se tu não consegue, é só tu rever aqui como calcular aqui as prioridades. Mas vamos lá. 4 horas de manhã, 4 horas de tarde, total 8 horas por dia. Quer ser organizado no serviço? Então vamos lá. Vamos nesse passo a passo. Primeira coisa que eu vou fazer aqui para ficar mais didático esse exemplo é a gente dividir aí as horas em minutos. 8 horas são 480 minutos que tu tem aí para trabalhar. Então tu vai fazer a conversão aí do teu trabalho. O que tu vai fazer? Fazer aquelas divisão. 10, 20 e 70. 10% pensando no que fazer, 20% pensando no como fazer e 70% fazendo, servidor. Vamos lá. 10% vai dar aí aproximadamente 45 a 50 minutos, servidor, pensando no que fazer. Tu vai pensar aí tudo que tu tem para fazer. Tu vai pensar quais são as prioridades, o que tu tem que fazer primeiro no serviço, o que tu tem que fazer depois. Tu vai pensar em todo o teu dia, servidor. Tu vai ter quase 1 hora para fazer isso, servidor, para pensar nas coisas que tu tem para fazer, organizá-las aí numa lista de prioridades, realmente entender, refletir. É um tempo para tu pensar em todo o teu dia, pensar lá na frente, nas tarefas que normalmente aparecem, beleza? Pensar no que fazer. Após tu pensar no que fazer, tu vai ter 20% do teu tempo, ou aproximadamente 1h30, 1h40, para elaborar o como fazer. Como fazer é tão importante quanto o que fazer. Ele é um passo além. Tu vai pensar agora em tudo. O que tu precisa de material, ou o que tu precisa aí de tempo realmente para cada tarefa. Tu precisa ver se essa tarefa que tu está fazendo precisa de uma autorização ou de uma assinatura da chefia, ou se tu tem que levar em algum lugar o término aí dessa tua tarefa. Tu precisa ver, por exemplo, se essa pessoa que vai receber a tua tarefa, né, daqui a pouco tem que passar para outra pessoa, ou que tu tem que pegar uma assinatura ou uma autorização, se essa pessoa ela vai estar no trabalho naquele dia, ou se ela está naquele dia, se ela vai ficar o dia todo, se ela não vai sair mais cedo. Tudo isso para tu organizar. Como eu dizia, então, servidor, 20% do tempo, de 1h30, 1h40, para tu pensar no como fazer. Todas as dinâmicas do que tu precisa, todas as circunstâncias de como realmente elaborar aí cada passo, cada tarefa que tu tem para fazer. 70% ou aproximadamente aí 5h30 do teu trabalho vai ser realmente fazendo o que tu tem que fazer, fazendo o que tem que ser feito. A tarefa em si, aquela tarefa que tu pensou e que tu priorizou e que tu também pensou em como resolvê-la, em como fazer, tu vai agora fazer na ordem que tu colocou aí, no tempo que tu colocou que vai dedicar para ela. Então tu vai realmente fazer. Digamos aí, só para a gente também exemplificar de uma forma um pouquinho mais prática, que sejam 5 tarefas que tu tem para fazer no dia. Que tu organizou a mais importante, a médio, menos importante, a mais tranquila de fazer lá embaixo. Se tu tem 5h30, sempre trabalha com segurança. Dedica aí mais ou menos 1 hora para cada tarefa. Dedica 1 hora para cada tarefa, porque entre elas aí tu ainda consegue incluir alguns intervalinhos de 10, 3 intervalos de 10 ou 2 intervalinhos de 15, que a gente precisa para dar aquela oxigenada na cabeça. A gente não consegue fazer nada aí muitas horas direto, servidor. Então, já que tu tem 5 tarefas para fazer em 5 horas, tu pode aí fazer 4 intervalos aí de 5 minutos, ou tu pode fazer também aí 2 intervalos de 15 maiores e tentar dar mais uma tocada, ou 2 de 10 e 2 de 5 aí também para tu conseguir te gerenciar, servidor. Lembrando que tu vai ter o intervalo do teu almoço aí, entre outras coisas. Essa organização aí é tua, cada realidade é uma realidade. Bom, John, mas e se meu trabalho não é assim? Eu não tenho uma liberdade para entender o que meu trabalho precisa. O meu trabalho é por demanda. Eu recebo uma tarefa e eu preciso cumprir. Bem tranquilo também, servidor.
o fluxo da produtividade aí, ele vai realmente funcionar também para ti. Digamos que tu recebe uma tarefa aí e o teu chefe, ou a pessoa que te atribuiu essa tarefa, diz que tu tem 2 horas para fazer essa tarefa. Beleza, o que tu vai fazer? Arredondando aqui, né, sem entrar nos detalhes, pensa no que fazer para cumprir essa tarefa. E tu vai pensar no que fazer durante 10 minutos. Eu preciso pegar isso, preciso ir ali, preciso fazer isso, preciso organizar tal coisa, eu preciso entrar aqui em algum e-mail, ou eu preciso elaborar algum tipo de documento, ou eu tenho que pegar um relatório. Sei lá qual é a tua tarefa que tu está pensando nesse momento, mas 10 minutos tu vai pensar nos procedimentos, no que fazer para tu cumprir essa tarefa que foi dada. De 20 minutos mais ou menos, tu vai pensar em como fazer. Tá, eu peguei o relatório, como é que eu vou fazer isso? Acho que vou fazer desse jeito, ou não, vou fazer desse outro. Talvez eu peça ajuda dessa pessoa, talvez não. Talvez eu requisite tal recurso, talvez não. Como tu vai fazer aquela tarefa? Tu tem 2 horas para fazer, tu vai gastar 10 pensando no que fazer para conseguir concluir. 20 minutos tu vai gastar pensando em como fazer, elaborando o método, elaborando os procedimentos aí, os processos que tu vai utilizar, o que vem primeiro, o que vem depois, quanto tempo tu vai dedicar para cada processo aí mais ou menos para tu chegar no fim e conseguir executar. E depois 1h30 tu vai fazer. Tu vai botar em prática tudo isso que tu pensou nessa última meia hora. Então tu vai ter 1h30 para botar em prática tudo isso que tu pensou para tu entregar esse teu projeto aí, ou essa demanda que tu recebeu em até 2 horas. Esses são os exemplos aí para conseguir te mostrar como a gente aplica realmente aí esse fluxo para que a gente consiga organizar melhor o nosso tempo e se organizar como um todo. Isso faz parte da organização, esse é o passo a passo para tu te organizar. Tu vai subdividir as tarefas aí em tarefas menores e vai pensar em cada uma delas, quanto tempo tu vai dedicar e o como tu vai fazer e o que tu vai fazer 10% do tempo, como tu vai fazer 20% do tempo e o mais importante de todos, com certeza, é o fazer especificamente, que é 70% do tempo. Gostou dessa dica? Se tu gostou aí desse passo a passo de como ser mais organizado, dá o like no vídeo. Não esquece, vamos fazer esse vídeo bombar. Show? Deixa eu só finalizar então aqui com algumas dicas para tu gerenciar melhor aí toda essa parte da tua organização para tu conseguir te organizar melhor. Vamos lá. Umas dicas finais. Servidor, não esquece que o nosso pico de atenção é de até 45 minutos. Então, se tu vai fazer uma tarefa aí de 1 hora, é melhor que tu faça aí ela dividida em duas partes de 30 minutos, com um intervalinho aí de 2, 3, 4, 5 minutos entre uma e outra, para que tu consiga retomar a atenção na tarefa. Porque se tu tentar fazer 1 hora direto, normalmente o nosso cérebro aí vai conseguir manter o foco e a concentração por no máximo 45 minutos. E depois tu perde o foco e a concentração. Então faça as subdivisões. Se tu uma tarefa que é de 2 horas, faça aí 3 intervalos, talvez, 2 intervalos, 3 intervalos, 4 intervalos, dependendo aí do tempo que tu vai dedicar de atenção plena. Separe também, servidor, o que é tarefa pessoal, o que é tarefa de trabalho, o que é tarefa de estudo, o que é tarefa social. Por exemplo, às vezes eu chego no serviço e eu faço isso toda manhã, eu listo o que eu tenho para fazer, o que é prioridade, o que não é. Muitas vezes, por exemplo, eu preciso abastecer o carro, que eu não consegui de manhã, que eu vou ir na hora do meu almoço fazer isso. Então o que eu coloco? Coloco a hora que eu vou almoçar, coloco a hora que eu vou abastecer meu carro. Ou eu preciso marcar uma consulta médica, ou eu preciso passar numa farmácia para pegar um remédio. Tudo isso eu coloco. Vou no meu horário do almoço, ou vou depois do serviço? Ou se eu tenho mais de uma coisa para fazer? Tenho que marcar uma consulta aí, um exame, ou qualquer coisa nesse sentido, na questão de saúde, que eu preciso ligar para a empresa, mas ela funciona no horário de expediente, no mesmo horário que o meu. Então, no intervalinho, fazer um intervalinho de 10, 15 minutos aí entre uma tarefa e outra, eu aproveito para fazer uma ligação. Mas isso tem que estar dentro do teu cronograma, senão tu vai passar batido. Então, tu tem que separar o que é tarefa pessoal, o que é tarefa do trabalho, o que é tarefa do estudo, o que é tarefa social, entre outras. Faz a separação e coloca ali quando exatamente tu vai fazer dentro da fase do que fazer, aqueles 10% lá. Uma outra dica muito importante que eu recomendo aqui, sempre utilize música para concentração, servidor. Claro, se for uma atividade que permite a utilização de música, e a música tem que ser adequada para o serviço. Por exemplo, se eu tenho que fazer um documento, elaborar um documento, um ofício, um recurso por algum motivo no serviço, eu não posso ficar escutando uma música que tem muita palavra, um rap
um rap nacional ou alguma coisa assim, porque vai ficar falando muitas palavras e eu vou ficar pensando na música. Aqui seria melhor um som de ambiente, um som de fundo, um barulho de chuva, um ruído branco, para a gente conseguir aí imergir naquela tarefa, beleza? Use músicas, uma música mais suave, numa língua aí que tu não entenda tanto, talvez, que fique lá baixinho no fundo, só para tu aumentar a tua concentração. Se é uma tarefa manual aí, por exemplo, tu tem que organizar uma pilha de papel desse tamanho, bota um heavy metal aí, uma música que tu gosta, bem agitada mesmo, para tu focar naquilo ali e conseguir organizar, beleza? Tem trabalhos aí mais manuais que a gente pode botar uma música mais empolgante, aí, mais animada. E tem outros serviços que a gente precisa de um foco, de uma concentração. Então tu precisa modular aí a música que tu vai ouvir para cada tipo de tarefa. Mas a música ajuda bastante na questão da organização e da produtividade. Outra dica, começa pelo mais difícil. Essa dica aqui eu vou ponderar um pouquinho, porque dentro lá do que fazer, tá? Tu vai elencar o que é prioridade, o que é menos prioridade. O primeiro item que tu vai fazer no dia é o mais importante, aquele que tem o prazo mais curto, tudo isso é o mais importante, é o mais prioritário. E tu vai diminuindo a prioridade, deixando mais para o final do dia aqueles que são menos prioritários. Porém, dentro de uma mesma prioridade, digamos que tem dois assuntos aqui que são muito importantes. Muito importantes, e a prioridade deles é altíssima. Faz primeiro o mais difícil. E depois tu faz o menos difícil. Nas prioridades do meio também. Tem duas prioridades do meio aí que não são tão prioridades. É uma tarefa que eu tenho que fazer no dia. Faz a mais difícil primeiro. Por quê, servidor? Porque a gente tende a se concentrar mais naquilo que a gente faz primeiro. A gente vai cansando ao longo do dia, é inevitável. Então lá na última tarefa vai ser a tarefa menos importante e a tarefa realmente menos difícil ou mais fácil. Então tu já não precisa ter tanta disposição, tu não precisa gastar tanta energia mental e física para pensar naquela situação. Por isso a importância de tu priorizar os itens do teu dia e de tu fazer primeiro o mais difícil. E a última dica aqui é, em algum momento do teu dia, ou mais de um momento, inclua revisões. E aqui não precisa ser horas e horas de revisão. Mas é o seguinte, como eu disse, são 5 tarefas e tu tem 5 horas e meia para fazer. Faz aí intervalinhos de 5 minutos entre uma e outra, vão ser 3 intervalos, 15 minutos. Os últimos 15 minutos que sobrou do teu dia aí, utiliza para dar uma revisadinha. Olhar se tu fez tudo, se ficou alguma coisa, daqui a pouco tu tinha que mandar um e-mail importante aí, foi a segunda tarefa do dia que tu fez e tu mandou. Dá uma olhadinha ali se não voltou uma resposta, ou se não voltou uma correção para fazer, alguma coisa nesse sentido. Dá uma revisada. Porque qualquer tipo de pendência que ficou desse dia, do dia de hoje, digamos, tu já coloca ele como prioridade no dia de amanhã, porque isso era uma prioridade do dia anterior. Então isso faz com que a gente consiga gerenciar de forma mais adequada as nossas tarefas e o fluxo de processos que a gente tem dentro da nossa atribuição, tanto pessoal. Isso serve para os nossos estudos pessoais, aí para um curso que tu está fazendo, para a organização da tua casa, se tu tem várias coisas para fazer na tua casa, para tu gerenciar também aí o trabalho, as finanças, que é o foco aqui desse canal. Isso serve também para as questões pessoais, os relacionamentos, as pessoas mais importantes e menos importantes que tu tem que atender dentro de um dia. Infelizmente a gente precisa categorizar, porque se nada é prioridade, né, se tudo é prioridade, nada é prioridade. Se nada é prioridade, nada é prioridade. Então a gente precisa ficar atento a isso, servidor. Então, inclua a revisão das tarefas para que tu possa entender se tu fez tudo e se daquilo que tu fez, tudo foi feito da forma correta e mais adequada, e se não ficou nada para trás que tu tenha que fazer no dia seguinte.